Shavuotov Lekulam, Pitchas falando com vocês aqui do canal Irradiando. Graças a Deus, finalizamos, encerramos mais um Shabbat, mais uma semana muito produtiva e de muito trabalho também. E nós estamos hoje aqui para falarmos da Parashá Kedushim. E da Parashá também, que hoje nós temos uma Mehubarot, fazemos duas leituras, né? Temos hoje, então estudamos hoje o que? A Parashá, a porção Aharimot e a porção Kedushim. Aí você vai perguntar para mim assim, mas irmão Pitchas, cadê a porção Tazria e a porção Metsorá do livro de Vaikra? Então nós temos uma primeira e grande novidade para passar para vocês. Todo o nosso acervo de Parashiot de 2019, ela já está disponível no Spotify para você ouvir quando estiver indo trabalhar, ouvir quando estiver deitado com fone de ouvido na sua casa, tá? Lá no Spotify tá na íntegra, lá nós descortinamos mesmo as escrituras, não que nós não consigamos fazer, não que nós não façamos aqui, não é isso, é porque aqui a comunicação precisa ser mais sucinta por conta do tempo. Então lá você vai encontrar no Spotify, você vai encontrar estudos lá com 2 horas de duração, falando de forma profunda da Torá, com outras pessoas da nossa comunidade, tecendo comentários também para a grandeza do texto. Então, lá no Spotify, agora você vai poder ouvir as porções de 2019, que nós tivemos a grande honra e o grande prazer de poder estudar juntos, né? E em breve, as porções que nós estaremos gravando aqui no canal também estará disponível lá no Spotify e no aplicativo Anchor. Vamos descrever o link aqui, vamos deixar o link na descrição, para que vocês possam também ouvir o Irradiando por esses canais de comunicação. Sem delongas, tasca o seu dedinho no like, ok? Comente essa porção que nós iremos estudar hoje com a bondade de Deus. E você que não é inscrito, que acabou de chegar no canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e assista os vídeos anteriores. Beceda? Entendido? Então vamos lá. Vamos para o que importa, né? Tudo é importante, mas estudar a palavra de Deus, ela de fato, ela traz para nós ela traz luz, ela ilumina o nosso caminho e ela torna a nossa semana muito mais produtiva, ok? Então vamos lá, porção Ahare e Kedushim, como eu disse, é uma porção Mehubarot, são duas, nós fazemos estudos de 2 porções nesse Shabbat, e nós vamos começar, e a porção que nós vamos tratar é da porção Kedushim. Na porção Aharimot você tem lá a inauguração do Beit HaMikdash, do Mishkan, na verdade, né? Você tem a inauguração do Mishkan, você tem a morte de Nadav e Avihu, né? Você tem ali a substituição deles por Elazar e pelo outro filho de Aharon, que me fugiu agora o nome. Então, nós não vamos falar sobre esse evento, sobre isso que aconteceu, nós vamos falar de um detalhe da porção Kedushim. Por quê? Porque o nosso tempo aqui ele é muito limitado. Então, a porção Kedushim, a porção Mehubarot, que nós estudamos hoje, está lá no livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 20, verso 27, ok? E o texto vai dizer o que? No versículo 2 do capítulo 16 de Vaikra, de Levíticos. Deus ele vai dar para aquele povo de Israel um mandamento extremamente profundo. Ele vai dizer: sereis santos, pois eu sou santo. O
o Todo-Poderoso, o único que existe, ele vai chegar para o povo de Israel e vai dizer para o povo de Israel: olha, diga ao povo de Israel, a todos, sejam santos. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. É um mandamento que vem direto do Todo-Poderoso. Essa porção, a Hareimot Kedushim, essa porção Kedushim, eu vou chamar de Torá da Santidade. Por quê? Porque Deus, ele se revela ao povo lá no Mística, após a morte de Nadav e Avihu. E ele vai dizer para Moisés: fala para o povo, para que eles sejam como eu sou. E eu sou santo. E nós vamos tentar aqui, com a graça de Deus, trazer essa ideia de santidade, né? Então a Torá em si, ela é o manual da santidade. Então não existe a remota possibilidade de nós sabermos o que é certo e o que é errado, o que se pode, o que se não pode, o que se come e o que não se come, se você não tiver o manual. E quem é que fez esse manual? Quem deu esse manual a Israel foi aquele que criou o ser humano e que sabe, que conhece as necessidades do ser humano e que sabe o que é bom e o que é mal para o ser humano. O que faz bem e o que faz mal. O caminho que vai dar certo e o caminho que vai dar errado. Aquele que sabe todas as coisas e que esteve e está profundamente envolvido, criando e recriando todos os dias a sua criação, ele dá na Torá, ou seja, ele cria o ser humano, ele cria os animais, ele cria a natureza e ele estabelece leis naturais para que a natureza, estabelece limites, ok? Estabelece leis que vão reger toda a sua criação. Então, por exemplo, o mar tem o seu limite, o vento tem o seu limite, os animais possuem os seus limites, possuem as suas leis e as suas regras. A física, a química, a matemática, a ciência, ela possui suas leis e suas regras. Deus não deixaria o homem sem regra, sem lei. Se tudo o que ele criou, ele determinou, ele criou essas criações de Deus, ele deu a elas uma certa lei, incutiu nelas uma determinada lei, lei esta das quais eles não podem quebrar. Eles não rompem com os limites que Deus estabeleceu para eles. Tanto os animais, como o mar, como o vento, enfim, como o fogo, como todos os elementos da terra. Eles não extrapolam seus limites. Por quê? Porque Deus deu lei para eles, uma cartilha, um manual pelos quais eles se guiariam. Assim foi também com o ser humano. Ele não deixou o ser humano, ele não colocou o ser humano no mundo e deixou esse ser humano simplesmente à mercê da sua própria vontade, do seu próprio sentimento. Ele deu leis para o ser humano e leis que são leis de liberdade, leis que que tornam o homem livre. Livre do quê? Livre da sua própria inclinação ruim. E nós vamos ver como o discurso, como a teologia, vamos dizer assim, dos discípulos de Yeshua estão estritamente conectados com esse manual de santidade que é a Torá. Então vamos lá. A nossa tarefa no mundo é atingir o maior nível possível de santidade, para que possamos alcançar o mérito de se tornar uma carruagem para a presença divina. Como nós aprendemos com o verso: e me farão um santuário e eu habitarei dentro deles.
Percebe que a Torá vai dizer que e habitarei nele, referindo-se ao santuário. Mas eu vou habitar no meio. A Torá não diz que habitará, que Hashem habitará nesse Mishkan. A Torá não diz que Hashem vai habitar no Beit HaMikdash. A Torá vai dizer que Hashem ele vai habitar no meio deles. Ou seja, no acampamento, no arraial, na aldeia, na cidade aonde Deus instituiu para que o templo, para que o Mishkan habitasse, fosse construído. Só que para que a presença divina habitasse naquele lugar, para que a presença divina se fizesse visível, aquele lugar ele precisava seguir algumas determinadas regras. Por isso que Hashem, Deus, ele vai estabelecer um pátio, 2 pátios, 3 pátios, uma medida para o pátio externo, uma medida para o pátio do meio e uma medida para o pátio central, onde fica os santos dos santos. Ele vai estabelecer determinados móveis, esses móveis precisam ficar em determinados lugares. Então existe um arranjo todo especial, ok? Deus exige que o comportamento dessa aldeia, dessa cidade, desse povo, seja um comportamento que atinja determinados padrões para que ele possa aparecer. Tanto que nós estudamos nas porções anteriores que ele aparece para mais de 600 mil pessoas, 600 mil homens, mas você colocar mulheres e crianças e jovens e etc. Com certeza darão quase 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas lá no Monte Sinai. Mas antes de aparecer, ele faz uma exigência. Ele fala: Moisés, pede para esse povo se santificar. Fala para o homem não manter relação com a sua mulher e etc e tal, porque amanhã eu vou aparecer para vocês. Amanhã eu vou aparecer para vocês. Então, a Torá, ela é esse manual, e eu e você e nós precisamos trabalhar nesse mundo. A nossa tarefa nesse mundo, nesse Olam Hazé, é trabalharmos o nosso caráter, moldarmos o nosso caráter para que então sejamos aptos, para que então criemos um ambiente propício para a presença divina se manifestar em nosso meio, em nossa casa, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Então é um trabalho, é uma tarefa. Então, mas irmão, qual é então o manual? O manual é a Torá. Não existe outro manual. A Torá é um manual que foi usado pelo povo de Israel, é o manual que foi usado pelos profetas, é o manual que foi usado pelos reis de Israel, é o manual que foi usado pelo Mashiach, é o manual que foi usado pelos discípulos do Mashiach, e é um manual pelo qual Paulo lutou, Rabi Shaul, o apóstolo Paulo lutou para passar para a comunidade gentílica, e mesmo assim ele conseguiu ser mal compreendido em alguns dessas más compreensões. Bezat Hashem, Deus permita, nós vamos retirar, elucidar hoje. Então o que acontece? Para ilustrar essa ideia de trabalho, de trabalhar o caráter, trabalhar as midotes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: não existe santidade no isolamento. Não é eu me tornar um monge, eu me tornar uma seta que eu vou me tornar santo. Não é me separando do mundo, das pessoas, que eu vou me tornar santo. A ideia é justamente o contrário. A ideia é levar o padrão elevado de santidade para o meu cotidiano diário, para a minha prática diária, para o meu trabalho, para a faculdade, para o meio da minha família, para o meio dos meus amigos. Porque não existe santidade no isolamento. Primeiro, uma coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui: Deus não chama nenhum homem de santo. Uau! Uau, chocante.
Deus não chama nem um homem de santo. Deus ele atribui santidade a um móvel, Deus atribui santidade a uma roupa, mas a um homem não. O homem só é santo quando ele está inserido no coletivo, no contexto de nação, de povo, de aldeia, quando ele participa. Por isso que o texto diz sereis santos no plural. Porque eu sim sou santo. Aí na unidade, na divindade, é a santidade. Agora, aonde que não há santidade? Não há santidade no homem, no individual. A santidade, o homem, ele só se torna santo quando ele participa nesse coletivo. Então, Yaakov é o exemplo disso. Jacó, ele estudou mais de 14 anos na escola de Shem e de Ever, né? E em determinado momento da sua vida, ele se vê obrigado a ter que abandonar tudo por causa da ira do seu irmão Esaú. Ele precisa abandonar tudo. E agora, qual que é o temor de Jacó? O temor de Jacó é que ele vai ter que trabalhar com a terra, vai ter que trabalhar com o gado, vai ter que mexer com a matéria. E a preocupação dele era qual? A preocupação dele era que esse trabalho corrompesse as características espirituais, as midotes, as qualidades de santidade que ele havia adquirido. E aí, no meio do caminho, Hashem dá um sonho para ele. E ele vê uma escada nesse sonho. E ele vê anjos subindo e descendo. E aí ele acorda do sonho e ele entende a mensagem de Deus. Ele entende a revelação de Deus. Peraí, ele diz, Deus está nesse lugar. Deus está em todo lugar. A presença de Deus, ela permeia tudo e a todos. E aí a preocupação de Jacó se vai. E ele não tinha tido essa percepção até sair da sua zona de conforto, sair do seu isolamento. Quando ele sai do seu isolamento, o temor se abate sobre ele. Aí Hashem, Deus dá esse sonho para ele. E aí ele então tem essa percepção de que Deus ele envolve todas as coisas. E nós precisamos ter essa compreensão. Não é vivendo 24 horas no monte orando, não é viver 24 horas do dia em jejum, não, que eu vou me santificar. Eu me santifico como? Quando eu cumpro as regras de um determinado manual. Então vamos lá. Então se existe um manual, e essa paraxá, essa porção que nós estudamos, ela tem uma série de regras, né, de leis. Então, o Eterno diz assim, olha, diga para esse povo que eu sou santo, que eu serei santo. Mas como? Quais são as características de alguém que é santo? Como é que nós medimos, por exemplo, quais os parâmetros que nós usamos para dizer determinada pessoa é santa? É o tempo que ela passa em oração? Se é o tempo que ela passa em oração, os monges lá do budismo, eles são as pessoas mais santas do mundo. Se é o isolamento do mundo, então nós temos 1000 religiões que vivem completamente em isolamento e então essas pessoas são as pessoas mais santas do mundo. É óbvio que esse não é o padrão. O padrão de santidade da palavra de Deus está atrelado ao seu nível de obediência. Então só nessa porção do Shin nós temos uma mensagem. Então, o que uma pessoa santa ela faz? Então vamos usar algumas. A pessoa santa ela respeita os pais, né? Tá lá nessa porção. Leia, você vai entender. Proíbe práticas de idolatria. A pessoa não pode praticar idolatria. Uma pessoa santa, né? A pessoa santa ela tem que deixar o canto do campo. No canto do seu campo ela tem que deixar espigas caídas para os carentes, como Boaz fez com Ruth. Né? Ele deixou as espigas lá e disse aos trabalhadores, não colham as espigas que caem no chão, né? Para que as pessoas carentes então pudessem fazer a recolha dessas espigas. Então existe uma série de regras, existe não jurar, não profanar o nome de Deus, não sonegar, não extorquir,
tem que ser exato no pagamento da diarista. Então, se você combinou um valor, você tem que pagar aquele valor. Então, o que torna a pessoa santa é o comportamento dela em relação a Deus e em relação também ao seu próximo. E o manual que vai reger esse comportamento, e o manual que vai conter esse comportamento é a palavra de Deus. Não é outra palavra. Não é o manual de doutrinas de uma determinada religião. Não é a constituição de uma determinada religião. O que vai determinar, o que vai dizer se a pessoa é santa ou não, é a palavra de Deus, é a Torá. Aí você vai perguntar, mas irmão, os discípulos de Yeshua concordava com isso? Sim, é óbvio, ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim torná-la plena, eu vim explicá-la, eu vim clarear as coisas que não estão bem entendidas. Ok? E os discípulos de Yeshua, eles continuaram o mesmo legado de Moshe, o mesmo legado dos profetas, o mesmo legado de eles ensinaram. Então vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. A importância da Torá na visão dos discípulos de Yeshua. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 7, ele vai dizer uma coisa muitíssimo importante e mal interpretada. Ele vai dizer assim, portanto, o que é que eu posso concluir? A lei é pecado? Has vechalom, de forma alguma, Deus me livre. De fato, não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei de Deus. Por quê? Porque na realidade eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito para mim, não cobiçarás. Quem está escrevendo, quem escreveu isso não fui eu. O apóstolo Paulo escreveu isso. E ele diz o quê? Ele está dizendo que a lei é o manual que diz o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, o que é santo e o que é profano, o que eu devo comer e o que eu não devo comer, que dias eu devo guardar e respeitar e quais dias eu não devo guardar e respeitar. Quem disse isso é o apóstolo Paulo e ele diz em Romanos 7,16, ora, se eu faço o que não desejo, eu tenho que admitir que a lei é boa. Então o que ele está querendo dizer com isso? Se eu não consigo ter controle absoluto da minha natureza carnal, se eu não consigo ter controle absoluto da minha língua, da minha ira, da minha raiva, do meu desejo, do meu apetite sexual, do meu desejo por comida, então eu preciso confessar. A lei é boa, o mandamento é santo, bom e justo. A vontade de Deus expressa no Monte Sinai, ela é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque é por ela que eu vou me orientar e é por ela que eu vou ser santo. E quem ignora esse conceito ensinado pelo Rav Shaul está se iludindo. Quem acha que foi abolido, que foi cancelado, quem acha que agora eu devo cumprir 2, porque você vai encontrar Yeshua falando 2 mandamentos, mas não é que só existem 2. Ele está querendo dizer que para que você cumpra todos, você precisa primeiramente entender que Deus é um e que você precisa amar a Deus e você precisa respeitar, adorar a Deus e amar e respeitar o teu próximo. Desses 2 mandamentos derivam todos os outros mandamentos. Se eu amo, eu não cobiço. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, mas não significa que esses foram cancelados de jeito nenhum. De maneira nenhuma. O Rav Shaul disse que Deus me livre, Has vechalom. E quem acredita nessa heresia ensinada por Marcião, que foi excomungado lá no 3º século, está se iludindo. E mais uma vez, não é eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é Tiago, em sua carta, no capítulo 1, verso 22. Ele diz,
Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. De fato, o que é santidade? O que é santidade? Então nós vamos pegar aqui, acho que ficou claro que os discípulos de Yeshua e os discípulos de Yeshua concordam que a Torá é o manual de santidade. Então, o que de fato é ser santo? Então vamos pegar uma história aqui bem interessante. E vamos usar uma porção da Torá muito famosa para nós ilustrarmos essa questão do que nós estamos tratando. Cora, ele tinha um sentimento. Cora também achava que ele era santo. Olha que interessante. Cora, ele chegou para Moshe e disse o que para Moshe? Olha só, eu não concordo com a escolha de Aharon. De jeito nenhum. Todo Israel é santo. Deus, ele se manifestou lá no Monte Sinai e eu ouvi com os meus ouvidos que a terra há de comer. Cora falando, porção de Cora, Coré. Ele vai assim, eu ouvi com os meus ouvidos que a terra há de comer, que todo Israel é santo. Vamos ao Midrash Rabbah, que ele diz assim. O texto diz, em Números capítulo 16, 4, e ouviu Moshe e caiu com seu rosto em terra e falou para Cora em toda a sua congregação, dizendo, manhã, e fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence e aquele que é santo. Olha como está no texto. Amanhã, não diz amanhã, manhã, o Eterno fará saber a todos vocês da tribo de Cora quem ele escolheu, quem pertence a ele e quem é santo. Não é uma briga entre Cora e Aharon. É uma briga entre Cora e a escolha de Deus. Percebe? Há uma briga entre Cora e a escolha de Deus. E o Midrash Rabbah vai dizer o quê? Manhã, disse Moshe, com limites dividiu o Todo-Poderoso seu mundo. Podem vocês da tribo de Cora transformar manhã em noite? Midrash Rabbah pergunta. Assim também conseguirão anular isto, como foi dito, e separou Deus e foi noite e foi manhã. Assim também separou Aharon e o consagrou. O que o Midrash Rabbah está dizendo? Se Cora puder mudar a forma como Deus escolheu os limites do dia e da noite, eles poderiam mudar quem Deus escolheu para ser o seu sumo sacerdote. Se Cora tivesse condições de escolher, de mudar a ordem natural, lembra que eu disse no começo que Deus estabeleceu limites? Então o Midrash está dizendo que se Cora conseguir mudar essa ordem natural, então Cora conseguirá mudar a opinião de Deus sobre quem vai ser o sumo sacerdote, quem ele escolheu para oficializar, ser oficial no sumo sacerdote. E é óbvio que Cora jamais conseguiria fazer isso. E aqui que nós podemos comparar isso? Existe uma doutrina, uma heresia que ensina que Israel foi substituído por um sistema religioso. Ora, Deus ele diz em toda a tua palavra, Israel é o meu primogênito, Israel é o meu escolhido, é a minha nação eleita. O apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo a sua carta, ele diz, e se você pegar a epígrafe, que aí você é hermenêutica, você precisa respeitar o autor e para quem ele está escrevendo. A epígrafe das cartas de Pedro é: aos meus irmãos, escolhido pela
presciência de Deus que estão na diáspora, que estão espalhados. Pedro não está escrevendo para um sistema religioso. Um sistema religioso que veio à existência 300 anos depois do Mashiach. Pedro está escrevendo para os seus irmãos israelitas. Não é para o gentil, é para o israelita. Isso está claro na carta de Pedro. Ok? Então, se esse sistema religioso puder mudar a ordem natural das coisas, então eles poderão mudar a opinião de Deus. E nós sabemos que ninguém pode fazer isso. O profeta Jeremias, ele vai dizer uma coisa muito profunda. Se os céus puderem ser medidos ponta a ponta, se os oceanos puderem ser sondados, se o sol deixar de se pôr de dia, governar o dia, e a lua deixar de governar a noite, então Israel deixará de ser para mim uma nação eleita. Enquanto o sol nascer durante todas as manhãs, enquanto a lua se pôr a aparecer todas as noites, Israel jamais deixará de ser uma nação eleita. E todos os que clamam, que conclamam essa heresia, que batem no peito essa heresia, dizendo que Israel foi rejeitado, que Israel perdeu a salvação, que Israel perdeu o seu lugar de preferido, infelizmente está incorrendo no mesmo erro de Cora. E qual que foi o erro de Cora? Vamos pegar a palavra manhã. Ela não está no texto à toa, ela está lá porque ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Ela não está de forma aleatória. A palavra manhã em hebraico é boker. E ela possui o mesmo radical da palavra bikoret, que significa inspeção. Ou seja, é na manhã, quando tudo estiver claro, que se poderá analisar a diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado. Por quê? Porque está de dia, porque está claro. E a Torá ela é comparada como o sol. A Torá é comparada como lâmpada. O salmista vai dizer, Terrilim 119, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ela ilumina, ela traz clareza, ela traz o amanhã. Ela traz o amanhã. E no amanhã, e sob o crivo da manhã, sob o crivo da luz, que é a palavra de Deus, como está preconizado no Salmo 119, nós podemos determinar o que é santo e o que não é santo, o que é profano e o que não é profano, o que come e o que não come, que dias eu tenho como sagrado e quais dias eu tenho como não sagrado. Isso está muito claro. Ao contrário da palavra manhã, a palavra noite, erev, né, noite, ela tem o mesmo radical da palavra irbuv, que significa mistura. Denotando confusão, denotando escuridão, denotando mistura. Lembra da Torre de Babel? Lembra? Que os homens eles estavam todos unidos e eles quiseram de alguma forma criar um sistema para chegar até Deus. E Deus ele viu aquela confusão e Deus ele fez o quê? Ele misturou as línguas, ele espalhou as pessoas e fez uma confusão de línguas. Por quê? Porque todas as vezes que alguém ou que algum sistema religioso tentar se colocar no lugar de Deus para escolher e para dizer quem Deus ama e quem Deus não ama, quem Deus escolhe e quem Deus não escolhe, quem Deus salva e quem Deus não salva, essa pessoa fatalmente está no mesmo erro de Cora. Quando alguém bate no peito e diz, eu sou agora o novo Israel de Deus, essa pessoa está sob a influência de Cora, infelizmente, e não está de acordo com as escrituras sagradas. Não existe santidade, escute, não existe santidade fora da carral, fora do acampamento, fora da união com o povo de Israel. Por isso que o Paulo, Rav Shaul, vai ensinar em Romanos 11 que o gentil ele é enxertado. Ok? Entendido? Essa é a porção de hoje. Para Parashá Kedushim, Sede Santos. Não esqueça, vai lá no nosso Spotify,
que você vai encontrar lá em breve a porção Tazria Metzorah, coisas profundas sobre o Mashiach, que você não pode perder. Que Hashem, Deus de Israel, te propicie uma semana maravilhosa, gloriosa para você e para toda a sua família. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.